Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rangel, eu sou especialista em engenharia de estruturas e mestrando em estruturas pela Unicamp, né? Eu sou projetista de estruturas há 10 anos, com foco em alvenaria estrutural, e a convite do canal da engenharia eu vou produzir uma série de vídeos falando da alvenaria estrutural. Esses vídeos são uma introdução a um curso que a gente vai lançar ainda esse ano, detalhado e completo sobre alvenaria estrutural. No vídeo passado nós dissemos o que é alvenaria estrutural, né, quando começou, um pouquinho do conceito histórico, e na aula de hoje, no vídeo de hoje, né, nós vamos falar das vantagens da alvenaria. Por que que isso tem crescido tanto, né? Esse sistema ele tem se apresentado, principalmente no cenário atual do país, né, nessa crise financeira que nós estamos passando, com uma solução que traz uma coisa que todo mundo precisa, que é economia, que é eficiência econômica. A gente consegue produzir estruturas, né, casas e prédios muito seguros e muito mais barato do que o sistema convencional, que é o concreto armado, que é um ótimo sistema, mas que a alvenaria traz esse benefício de poder produzir estruturas até 35%, edificações até 35% mais baratas do que o sistema em concreto armado. Mais baratas e mais rápidas, tá? Então essa economia ela é gerada por uma série de outras vantagens. Tá? Entre elas, a velocidade. Eu consigo desenvolver e construir essa edificação geralmente na metade do tempo que a gente construiria um concreto armado, tá? Que é a minha principal referência para comparativo. Tá? Eu consigo produzir ele em, por exemplo, um edifício convencional, aí em 4 anos, geralmente ele é construído. Na alvenaria eu faço com 2 anos. Se for uma residência, eu demoraria 6 meses, aqui eu consigo com 3 meses. Por quê? Porque eu não preciso escorar as minhas vigas e pilares, simplesmente porque eu não tenho viga e pilar, eu só tenho laje e parede, né? Só tenho laje e alvenaria. Então não preciso preocupar com essa desforma. Outra vantagem é que quando eu termino a estrutura, eu estou com a minha parede pronta, a minha vedação pronta. Num prédio, eu preciso escorar as lajes, vigas. Eu consigo fazer, por exemplo, uma laje por semana, no caso de um prédio, só que depois eu tenho que voltar fazendo as vedações, fazendo as minhas paredes, né, de vedações, ou que seja outros sistemas de vedações. Nós temos diversos. Nesse caso eu termino o meu pavimento, as minhas vedações estão feitas, as minhas instalações elétricas estão passadas dentro do bloco, né? As hidráulicas eu não posso passar dentro do bloco, mas eu prevejo shafts, tá? Prevejo buracos ali onde eu consigo passar as minhas tubulações de água e de esgoto, né? São as hidráulicas, e de gás inclusive, tá? Sem precisar passar isso dentro do furo do bloco. A gente vai falar o porquê disso, tá? Então é um sistema muito mais econômico, com muito mais velocidade, rapidez, é o que a construção hoje em dia precisa, que é industrialização, tá? É um sistema que não precisa de formas, conforme a gente disse, porque eu já tenho minhas vigas, não tenho vigas e pilares, eu só tenho escora da laje, tá? Redução de mão de obra, porque basicamente eu tenho o bloqueiro, que é aquela mão de obra que vai levantar o bloco, a gente chama isso de bloqueiro, e a mão de obra que vai fazer a armação da laje. Tá? Eu estou falando um pouquinho de laje, a gente vai falar mais do sistema, mas na alvenaria eu posso fazer diversos tipos de laje. Os mais comuns são a maciça, né, para edifícios, e para casa eu posso fazer a minha treliçada normalmente, tá? É uma execução simples, é uma técnica simplificada, tá? Porque é basicamente levantar um bloco em cima do outro
com uma junta de argamassa de 1 centímetro e no prumo, uma coisa em cima da outra, sem desaprumo da minha estrutura, tá? Tá nas boas práticas e nada muito complexo de treinar uma mão de obra assim. Como eu posso já subir, os meus furos são verticais, eu já posso subir os meus conduítes dentro do furo, eu não preciso fazer rasgo, preciso subir uma parede e depois rasgar para ficar passando, nem posso, né? E não preciso fazer isso porque eu já estou subindo minha parede, meus conduítes estão dentro, né? Eu consigo ter redução de espessura de revestimento. O que é isso? Consigo num prédio ou numa casa internamente revestir com gesso liso, com espessura de 0,5 centímetro, por exemplo, tá? E eu poderia, caso eu queira, aplicar os meus revestimentos de banheiro, de cozinha, né, de área de serviço diretamente na parede, tá? Eu tenho resistência ao fogo, bom isolamento térmico e acústico, tá? Ou seja, atende às minhas normas de desempenho, que a gente chama, posso ficar tranquilo, sistema que não vai ter barulho acima do limite, é um sistema que eu não vou passar tanto calor, né? E ele isola também em relação ao frio, né? Eu tenho resistência caso tenha um incêndio ao fogo razoável. O que eu digo razoável? Dentro do que a norma pede, isso é bem bacana, né? É uma edificação durável, ok? Que tem a vida útil aí acima do de concreto usual, tá? Até porque a vida útil geralmente está relacionado com a armadura, e nesse caso a armadura está no meio de um bloco, né? No meio de um furo de um bloco. É racional. O que é isso? Eu consigo produzir isso em escala, com muita gente fazendo a mesma coisa, porque o projeto é bem detalhado para isso, tá? E a redução de quebra, desperdício e entulho. Eu tenho obra muito mais limpa, né? Uma obra muito mais sem desperdício, uma obra que vai render muito mais, ok? Então o sistema ele oferece tudo isso. Basta que eu pense numa arquitetura, num desenho, numa planta, que eu consiga colher o máximo desses benefícios, podendo ter essa economia de 10 a 35% em relação a um outro tipo de estrutura, por exemplo, tá? Esses são as principais vantagens. Deixe seu comentário, mande sua pergunta. No próximo vídeo eu vou falar quais são as limitações desse sistema, o que a gente precisa tomar cuidado, né, para que a gente continue colhendo esses benefícios. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.